Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Estenda a sua mão para cá para abençoar a pastora Leila. Deus bendito e santo, chegamos, ó Pai, ao momento de ouvir a Tua palavra. Nós queremos te pedir, ó Pai bendito, que Tu continues usando a Tua filha como Tu tens usado. Ó Pai, que ela seja um canal de bênção. Ó Pai, que a palavra que ela vai trazer venha ao encontro de cada necessidade. Ó Pai, que caia em cada coração. Nós te louvamos, porque sabemos, ó Deus eterno, que Tu vais fazer grandes coisas nesta noite. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Tá bom, obrigada. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez cumprimentar a todos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A gente sempre fala isso, parece até, muito repetitivo, mas é verdade. Eu quero externar mais uma vez a minha alegria, a minha gratidão a Deus por estar aqui neste lugar, nesta noite, conhecer pessoas maravilhosas, rever grandes amigos e compartilhar da bondade, da misericórdia do Senhor, da palavra de Deus. Sabe, queridos, durante toda a minha vida, eu fui nascida e criada no lar evangélico, mas na verdade, até uma determinada idade, eu acredito que na minha juventude mais ou menos, que eu comecei a entender o sentido da vida, que eu fui buscar em Deus o propósito para a minha vida. Sabe, chegou uma determinada fase da minha vida que eu fui entender e procurar e buscar em Deus, porque até então eu achava que era aquilo, exatamente viver, sobreviver, fazer a minha vida uma coisa muito sem sentido, sem valor, sem significado. Achava que eu era mais uma filha de um lar grande, onde nós nascemos ali 9 filhos, e eu achava que eu só fazia parte daquela família grande, e que eu só precisava crescer naquele meio, e que eu precisava sobressair de alguma forma, que eu precisava aparecer de algum jeito, que eu precisava lutar, conquistar os meus sonhos, aquilo que eu planejava sozinha. E olha, eu vou dizer para vocês como foi complicado e difícil. E até um certo momento da minha vida, eu verdadeiramente não via sentido em viver. Eu estou dizendo isso para você, porque a gente às vezes olha assim, a preletora da noite, a gente olha um casal como eu e meu esposo, e a gente não imagina a trajetória de vida, a gente não imagina a caminhada, o percurso, o trajeto, a trajetória que nós caminhamos até chegar aqui nessa noite. Então eu quero deixar assim bem claro, eu quero me identificar com a igreja, eu quero que a igreja olhe para mim e veja, pastora Leila, não, queridos, uma serva de Deus, um servo de Deus, que tem uma longa história, uma caminhada. Talvez se eu começasse a contar que verdadeiramente a nossa história de vida, a minha história de vida, talvez hoje aqui eu arrancaria de vocês suspiros, choros, sabe, de tristeza, de emoção, porque foi uma história assim, de luta, sabe, de existir em momento de choro, e parecia que essa noite assim, nunca iria se findar, sabe, conforme o pastor Antônio leu, o choro dura uma noite, a alegria chega pela manhã, mas existia uma fase da minha vida que só era noite, sabe, várias noites mal dormidas, várias noites na qual era só choro, onde nós alagávamos verdadeiramente o nosso leito de lágrima, de dor, de choro, de pranto, sabe, queridos? Então, eu estou aqui nessa noite dizendo para você que eu jamais imaginava estar aqui. Eu jamais imaginava
que um dia Deus nos traria, né, amor, em Brasília, para ministrar para vocês, para compartilhar com vocês a mensagem do Evangelho, da palavra de Deus genuína. Para eu estar aqui, eu precisei verdadeiramente viver esse Evangelho, se aprofundar nesse Evangelho, acreditar nesse Evangelho, aceitar o sacrifício vicário de Jesus, dizer para Ele: eu aceito pela fé a sua morte na cruz do Calvário, por amor à minha vida. Eu aceito esse amor, entra no meu ser, na minha vida, no meu coração, invade a minha vida, porque senão eu vou perecer, eu vou morrer, e quem sabe sem a salvação, porque no meu coração só existe tristeza, amargura, frustração. Nasci num lar evangélico, meus pais evangélicos, homem, mulher de Deus, que buscou nos doutrinar, nos ensinar nos caminhos do Senhor. Mas sabe, queridos, mesmo assim, houve um dia que eu precisei ter um encontro com Deus, de verdade, porque a gente pensa que nasceu na casa de crente, nós somos crentinhos. Eu achava que se Jesus voltasse na minha adolescência, eu ia agarrar no vestido da minha mãe, na barra da calça do meu pai, e eu iria para o céu com eles, que eu teria passagem garantida, né? Aí brincávamos, eu agarro na mamãe, você no papai, e vamos que vamos, se Jesus voltar. Sabe? Uma mentalidade fútil, uma mentalidade, sabe, ainda muito imatura, até mesmo devido à idade. Mas eu precisei, sabe, entender de fato o propósito de Deus para a minha vida. E assim, queridos, eu vou falar para vocês, foi com muito choro primeiro, muito choro. Nós tínhamos uma família. Eu só vou contar, resumir mais ou menos o meu testemunho de vida para vocês. Bem resumidamente. Nós fomos pais muito cedo. Tivemos uma filha chamada Jennifer. E nessa ocasião nós ainda estávamos afastados do caminho do Senhor. Conforme eu disse, eu ia à casa do Senhor, eu frequentava. Houve uma fase da vida em que meus pais me obrigavam, meu esposo, ele já não era mais crente, ele já há muito tempo não frequentava, a mãe dele sim, evangélica, mas não conseguiu mantê-los na casa do Senhor, e o pai separado da mãe dele, então assim os filhos foram procurando os caminhos deles, e os caminhos não mais convencionais, né? Os caminhos mais difíceis, complicados, vivendo uma vida muito triste, a ausência do pai dentro do lar. O pai foi tirado na fase em que os filhos mais precisavam, e nós nos encontramos, nós nos casamos, tivemos o filho, e mesmo assim eu só frequentava, eu só ia para a igreja, né? E nós tínhamos a nossa filha, Jennifer, quando ela estava com 3 anos e meio, mais ou menos, resolvemos engravidar novamente, e nesse período o Senhor resgatou o meu esposo da forma na qual ele disse aqui pela manhã, trouxe a base de choro depois de um grande susto, mas ele veio diante do Senhor, se derramou no altar do Senhor, e o Senhor fez uma obra milagrosa, de verdade. Da noite para o dia, o Senhor mudou, transformou a vida desse homem, para a glória e honra do nome dele, fez dele um valente na obra dele, sabe, aquela pessoa que o Senhor chama assim e fala, tu é escolhido e você tem que ficar muito na minha presença, porque tu é um cabra danado, e se você se afastar um pouquinho, vai complicar novamente, então fica próximo de mim, e fez o coração dele arder o desejo de cada dia mais se aproximar do Senhor, e eu como não sou boba nem nada,
piada, né? Porque tem esposa que ora para o marido voltar, e quando o marido vem para a presença do Senhor, ou o marido se converte, ela começa a colocar incredulidade, o marido começa a caminhar, a se envolver, né, na obra do Senhor, dia após dia, e ela começa a reclamar, a murmurar, né? Agora o marido não quer saber de outra coisa, só quer saber da obra do Senhor. Mas glória a Deus que o Senhor abriu os meus olhos, o Espírito Santo também fez uma obra na minha vida, e começamos a caminhar lado a lado, e nisso nós ainda éramos bem jovens, 22, 23 anos de idade, né, amor? Por aí, e nós começamos a nos envolver na obra do Senhor, começamos ali a liderar um grupo de adolescentes, e aí resolvemos engravidar novamente. Engravidei novamente, tivemos o nosso segundo filho, chamado Jefferson, e quando Jefferson estava com alguns meses de vida, ele começou a apresentar alguns problemas. Assim, eu achava que era emocional, uma criança que não dormia muito bem à noite, já com os seus 6, 7 meses de idade. Eu achava estranho, por que ele não dormia? A irmã, na idade dele, já dormia melhor, já tinha passado da fase, né, do nascimento, da adaptação, e ali nós começamos a travar uma luta muito grande com ele, porque ele chorava dia e noite, tinha pediatra, eu levava ao pediatra, e dizia que era mãe, aquela coisa, e eu continuava naquela luta, nisso minha mãe ajudando, as irmãs ajudando, a sogra ajudando, o marido, porque ele era muito apegado e chorava muito, eu não conseguia fazer grandes coisas, o serviço quase não rendia, tinha outra irmãzinha para cuidar, e nós começamos numa peleja. Eu disse, não é normal, eu preciso voltar à pediatra, eu preciso de que ela me dê uma solução, me ajude, e nisso a igreja em oração, eu pedindo oração, porque aquilo já estava fugindo do normal, eu não estava entendendo muito aquilo, eu ainda muito nova, mas buscando ajuda, e isso estava me complicando, eu estava ficando muito preocupada, muito sem saber o que fazer com aquele menino, e aí começamos a buscar ajuda espiritual, ajuda com os médicos, e nada era diagnosticado, e quando ele estava com 11 meses de idade, estava muito bem dentro de casa, aquele menino começou a convulsionar, e começou a convulsionar. Quando eu olhei ele convulsionando, eu peguei ele nos braços, chamei a irmãzinha, que na época já estava com quase 5 anos de idade, eu disse, vem comigo, porque eu preciso de ajuda, vamos para a casa da sua tia. E aí, para resumir a história, quando eu cheguei, dei entrada no hospital, ele ainda estava convulsionando muito, foi várias convulsões naquele dia, e eu tentando, de alguma forma, diminuir o sofrimento dele, e muito angustiada, meu marido foi acionado, foi para o hospital, nos encontramos lá, e enfim, começaram a suspeitar de uma meningite meningocócica muito alterada. E ali aquele menino foi levado para fazer o teste, o exame da medula óssea, e quando ele chegou no hospital para fazer esse teste, ele já entrou em coma. E durante esse período de sofrimento, ele tinha acabado de fazer um mês, no mês de março. E ele ficou ali alguns dias internado, e não resistiu, e veio a óbito. E aí nós perdemos o nosso filho. E aí, queridos, né? A história começa, muito sofrimento, dor do luto, muito grande, a gente ainda muito jovem, a irmãzinha perguntava muito pelo irmão, e a gente tentando se erguer, a igreja em oração, acompanhamento da família, e a gente tentando se erguer, tentando melhorar, e eu ainda assim, com muita dor no coração, com um vazio muito grande, eu disse para Deus, porque a primeira coisa que vem à mente, meu Deus, eu estou em pecado. E tem os acusadores que aproveitam desse momento de fragilidade para falar justamente isso, né? Tem aqueles que fazem como fez com Jó, que sentam ali e ficam perto, mas não resistem muito tempo e começam a abrir a boca e falar coisas que só pioram o seu estado. E eu, por um momento, eu imaginei realmente, meu Deus, mas não houve um perdão. Eu confessei, eu fui diante de ti, eu te recebi, o meu esposo também, nós estamos na tua casa, na tua obra, enganjados no ministério, como assim? E eu disse para o Senhor, se não é pecado, dá-me outro filho, eu preciso de uma outra criança, eu sei que não vai substituir, mas esse vazio, esse rombo na nossa alma, essa dor tão
grande, eu acredito que só vai ser preenchido com outro filho. E aí, lógico, né? Trabalhamos para isso acontecer, não demorou muito, porque eu puxei mamãe, sabe, irmãos? Mamãe e papai eram sócios da maternidade do Rio de Janeiro, 9 filhos. Então, eu percebi que eu puxei mamãe. E aí, ele de alguma forma também, porque a família é muito grande. E aí, eu sorri e engravidei novamente, né? Tive novamente, engravidei e tivemos a Jéssica, que é a nossa filha, que hoje está com 26 anos de idade. Tivemos a Jéssica, foi uma alegria, e estávamos uma família feliz, a igreja, os amigos, todo mundo muito feliz, glorificando a Deus com a nossa vitória. E continuávamos prosseguindo, agora um pouco mais aliviado, um pouco mais feliz com tudo. E com o passar mais ou menos de um ano, né, amor? Menos de um ano. Nós tínhamos a Jennifer completando já com seus 5 anos e meio, mais ou menos. E nós tínhamos a Jéssica, que ganhamos de presente de Deus depois que ele levou o Jefferson. E estávamos felizes, uma alegria muito grande. E aí, um belo dia, o Senhor resolve, de uma forma trágica, dura, em um momento para o outro, em questão de segundos, em um acidente, minha filha cai, bate a cabeça, levam para o hospital e o Senhor recolhe a Jennifer. O Senhor leva a Jennifer para a glória. E a dor vem duplicada, porque vem novamente a dor do luto, da perda do Jefferson. E a gente fica com a Jéssica, perdidos. O desespero tomou conta, agora tomou conta. Agora eu vou confessar para a igreja, foi terrível, foi muito ruim. Foi uma coisa assim que abriu o chão, rasgou, e a vontade que tinha era de sermos enterrados vivos. Não é fácil sepultar um filho, querido. Sepultar 2 filhos não é fácil. Em questão de segundo, ela estava perto de mim, falou comigo, e daqui a pouco nós estamos sepultando a nossa filha. Terrível, terrível! Como dói, como é ruim! Pensamos sim em tirar a própria vida. A dor atormenta, ela corrói, o coração é massacrado, amassado, você perde o sentido da vida, você não tem mais esperança de viver, você não quer mais viver, você não quer mais continuar na terra, nada mais tem importância, nada mais tem valor, porque o dom da vida, o fôlego da vida, aquelas pessoas que saíram de você, que você dedicou anos da sua vida, cuidando com todo amor, com todo carinho, nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor, apresentados diante do altar do Senhor, que viviam constantemente nos trabalhos de consagração, de oração, que foram apresentados, ofertados, como Ana ofertou a Deus, nós ofertamos os nossos filhos. Levávamos para a consagração, colocávamos lá no cantinho, com a comidinha, e estávamos ali no meio das irmãs, já trabalhando no círculo de oração, envolvidos completamente, mergulhados no reino. Mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Outro luto na nossa vida. Outra perda irreparável dentro da nossa casa. Foi-se embora a alegria, a tristeza, a alegria, sabe, os sonhos, o desejo, o projeto, tudo que nós imaginávamos agora, achávamos que o primeiro, o Senhor levou, era dele, pertencia a ele, glória a Deus e aleluia, ele nos restituiu com a vida da Jéssica, que trouxe muita alegria, e agora vamos continuar, porque o Senhor é bom. Mas daqui a pouco, não era mais esse cântico de louvor na nossa boca. Não existia mais esse louvor de exaltação, de gratidão nos nossos lábios, porque não tinha como. Não conseguíamos mais.
Não conseguíamos. Eu estou dizendo a verdade para vocês, porque hoje eu entendo que mesmo diante da morte, da perda, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Mas naquela época eu só era uma pessoa religiosa, eu só era uma pessoa que ia à igreja, aos cultos, que cultuava, que sentava no banco, que até trabalhava, ajudava a fazer a obra de Deus, mas ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. E não foi por isso que Deus me castigou e levou os meus filhos. Hoje eu entendo que eles eram de Deus. Hoje eu entendo que Deus dá a vida e tira a vida. Hoje eu entendo que os nossos dias são contados nessa terra. E Ele determinou exatamente para que o Jefferson vivesse nessa terra até 1 ano de idade. E que a Jennifer vivesse nessa terra até 5 anos de idade. Mas naquela época eu não queria entender isso. Ele não queria entender isso. Não queria. E uma depressão grande tomou conta da minha vida, da vida dele. Ele tinha que engolir o choro para suportar a minha dor. E depois ele contou que tentou suicídio para acabar com a dor, porque o suicídio, a tentativa de suicídio, e o suicídio nada mais é, nada menos do que a pessoa tentar acabar com a dor da sua vida. É o ápice da dor, do sofrimento, da tristeza, da depressão profunda que o ser humano passa. Então o desejo dele agora é a morte, porque somente a morte vai arrancar aquela dor que ele estava sentindo, porque não tem analgésico, não tem nada que tira, que diminua, que arranque essa dor de dentro de nós. Hoje nós entendemos que tem sim o Espírito Santo Consolador. Mas naquele período, naquele momento, estava muito difícil. E aí, nós não queríamos mais viver, saber de nada, estávamos confusos, sem razão de viver, sem sentido nenhum a nossa vida. Pense num casal desestabilizado, pense num casal desorientado, que não conseguia olhar um na cara do outro, porque não tinha o que falar um com o outro. Como que uma pessoa que está sentindo a mesma dor pode consolar o outro, pode trazer palavras de carinho, de conforto, de ajuda? Ele não aguentava me olhar porque ele não suportava a minha dor e ainda tinha a dor dele e eu assim também com ele. E aí nós fomos levados para o interior de Minas Gerais. Levaram a gente para lá. Pegaram a gente, eu, ele, a nossa filhinha que estava com 1 aninho de idade, a Jéssica, e levaram a gente para a casa de pastores muito conhecidos, amigos, a irmã Osida conhece, né? Que hoje é pastor Gilmar, da Naí, a mãe deles, a irmã Hilda, que tinha saído de lá, de perto da gente, tinha ido morar lá em Laje do Muriaé, uma cidadezinha bem no interior de Minas, e foram levando a gente, e eu, meu Deus, ainda me trouxeram para o meio do nada, meu Deus, nem luz elétrica, que lugar horrível, não estou entendendo muito, isso no meio da estrada. E aí quando nós chegamos lá, que nós pisamos, saímos de dentro do veículo que nós estávamos, e nós chegamos lá, o Senhor tomou uma jovem que é profeta, aquela menina profetiza, desde moça, né, Angélica, muito nova, e ela, quando a gente chegou lá, ela foi tomada numa autoridade, em uma palavra profética, e disse para a gente que Deus estava vendo todo o nosso sofrimento, e se dirigiu ao meu marido e disse para ele: eu estou contemplando, estou vendo todo esse sofrimento, e eu, o Senhor, estou cuidando e cuidarei de vocês. E ali o Senhor nos fez uma promessa e disse: isso não é para vergonha. O que eu estou fazendo com vocês, vocês não entendem agora, mas entenderão depois. E disse da gloriosa, da grandiosa obra dele na nossa vida e na nossa família. E que faria de nós instrumentos vivos na mão dele, com testemunho de vida. Queríamos dizer que só o Senhor é Deus na nossa vida. E disse muitas outras coisas, dentre elas disse: homem, eu vou te honrar. Farei de você um sacerdote, um profeta, um ungido
na minha obra. Vocês farão a diferença nessa geração. E disse: eu vou marcar a vida de vocês com esse testemunho, e vou fazer algo na vida de vocês, na família de vocês, que todos aqueles que olharem para vocês glorificarão o meu santo nome, e até mesmo os ímpios se converterão aos meus pés. Mesmo sem vocês falarem, eles verão que eu sou Deus nas vossas vidas. E ali nós choramos. Irmãos, eu fiquei desidratada. Eu parecia a Olivia Palito. Emagreci, perdi quilos, ele também. Porque nós não conseguíamos nos alimentar, não dormíamos bem. Essa palavra trouxe o conforto, o refrigério, mas continuava ali a dor. Era necessário, é o luto, é o ser humano, é a dor da perda. Eu disse aqui ontem que nós não fomos feitos, criados para passar pela morte, para ver perdas, separação na nossa vida. Nossa mente foi condicionada a isso. Então não tem como entender muito bem essa separação, a saudade que corrói, que aperta o coração. E ali nós passamos alguns dias, e ali ficamos por algum tempo. Depois nós fomos tragos novamente. Ele precisava trabalhar. E a nossa família sentia muita falta nossa, muita saudade. Os meus pais muito preocupados também comigo. E aí nós voltamos para onde nós morávamos e ficamos na casa de um amigo ali na Lagoa, perto da Lagoa Rodrigues de Freitas. Alguns aqui devem conhecer. E ficamos lá. E foi muito sofrimento, muito sofrimento. E passados-se alguns meses, eu disse para vocês que eu puxei mamãe, né? Sorriu, engravidou, né? Né, gente? Vocês estão entendendo? É sorriu, engravidou. Então, sorri para ele para mim, nos alegramos um pouquinho. E no momento de alegria, né? Não sei, né? Mamãe aqui, engravidei novamente. Engravidei. E aí começa a fase do enjoo, do mal-estar, aquela coisa. Eu falei, não acredito. E diante de uma depressão, de uma angústia, de tanto choro, sabe, querendo viver isolada, não conseguia cuidar da bebê de 1 aninho, precisava de ajuda para cuidarem dela, porque na minha mente, se eu me apegasse, ela seria tirada novamente de mim, e eu não queria me apegar, eu não queria ela. Tira ela, leva ela, pode levar, eu não quero ela perto de mim. Ela já entendia, 1 aninho, muito inteligente, muito esperta, trazia muita alegria para a gente, e ela sentia também, eles traziam para perto, fica um pouquinho com ela, dá um carinho para ela, conversa com ela. E o meu estado era assim muito complicado. E havia dias que o Espírito Santo trabalhava, dava uma alegria, um conforto, e havia dias que estava realmente muito mal, sabe? Tem dias que a gente consegue, né, irmãos? Dar um sorriso, ver uma beleza no dia, mas tem dia que está tudo nublado, está tudo escuro novamente. E ali eu engravidei novamente, com muito enjoo, passando muito mal, e eu fui ao médico, marquei a consulta, falei, vamos lá, né? Tudo de novo, e agora vamos ver o que vai acontecer. Eu já muito magra, batida, com anemia, porque não me alimentava, e fui ao médico, ele pediu todos os exames, eu fiz todos os exames, e voltei para levar, e aí continuava com muito enjoo, muito magra. Ele falou, Leila, vamos fazer uma ultra, para ver como está o bebê dentro de você, já que você não está conseguindo se alimentar e tal. E quando chegou ali, que foi fazer a ultra, puxei mamãe, mas eu arrasei, entendeu? Não foi eu não, foi Deus, Papai do céu purinho. Quando eu cheguei ali, os médicos começaram a fazer a ultra, né? Na minha barriga e tal, e ali eles sentiram um coraçãozinho pulsar, né? E ali estão olhando ali o coração e tal, e daqui a pouco o outro falou assim, anda mais um pouquinho. O outro que estava, né? Quando foi mais um pouquinho, outro coraçãozinho pulsando lá dentro. 2 bebês, 2 crianças dentro de mim. Eu estava gestante de gêmeos.
E eles ficaram emocionadíssimos. Eu não sei se meu obstetra passou a história para eles, conversaram com eles. Eu estava com uma amiga dentro do consultório, Cláudia, a irmã da Sandra, né? A Cláudia estava comigo e quando ela viu 2 fetos, não, desesperada, meu Deus, o que vai ser da minha vida, gêmeos, né? Muito difícil de entender, mas ela alegre, ela feliz, e eles perguntando, você tem o que mesmo em casa? Você tem mais o que? Uma menina? Não, tem uma menina, eu tenho uma menina de 1 aninho só de idade, ela só tem 1 aninho, muito bem, parabéns, a senhora está gerando uns bebês gêmeos, a senhora está gerando 2 no seu ventre. E eu, naquele momento ali, foi uma mistura de tudo. Eu não estava conseguindo assimilar muito bem as coisas. E a Cláudia glorificando, a Cláudia agradecendo a Deus. E a Cláudia pulando dentro do consultório. E eu olhando para a cara dela, não sabia se eu batia nela, eu não sabia. Irmãos, eu estava assim, sem sentido, de verdade, sem razão de viver. Nada me alegrava mais, eu estava desse jeito. Então, uma mistura de sentimento. Eu não estava assimilando muito bem aquilo, e uma preocupação muito grande, devido ao meu estado, e eu ainda tinha uma bebezinha de 1 aninho de idade, muito novinha. Enfim, queridos, apesar de tudo isso, Deus sustentou a minha gravidez, e quando a notícia chegou, esse camarada aqui, ele não é nada chorão, né? A pessoa não chora, já não chora. E aí chorava, e se jogava no chão, e glorificava, e muito feliz, muito alegre, aquela coisa toda, e daqui a pouco a notícia foi se espalhando, a Leila e o Gesiel estão grávidos de gêmeo, o Senhor restituiu, o Senhor restaurou, o Senhor está mudando a vida deles, a sorte dele, e a igreja explodindo, e todo mundo glorificando, e a barriga crescendo, e quando eu passava na rua, as pessoas olhavam para mim, as lágrimas desciam, e queriam me abraçar, e queriam alisar o meu bebê, e quando chega mais para frente, a ultrassonografia, aí eles vão ver, e quando percebem, só conseguem ver o sexo masculino, não conseguem ver o sexo feminino, e eles não conseguiam dizer o que era, se era um casal, se eram 2 crianças do mesmo sexo, e aquela confusão, e naquela época a gente não fazia muita ultrassonografia, nós fazíamos ultrassonografias, né, 2, 3 vezes na gestação, e ali eles não sabiam exatamente se era uma menina ou um menino, eles falaram pelo cronossomo, e eu percebi que eles mudaram, né, as letras, eu falei, deve ter um gêmeo, deve ser um casal, é um casal pelo que eles falaram, e o Senhor havia levado um casal, o Senhor havia levado uma menina e um menino para ele, e ali eu falei, com certeza é um casal, porque os cronossomos são diferentes, vamos aguardar, e aquele medo de, né, preparar o enxoval, aquela expectativa, e ali eles não conseguiram perceber. Eu só fiquei sabendo no momento do parto que verdadeiramente era um casal. Placentas diferentes. Aplauda o Senhor, mas aplauda com alegria, queridos. Aplauda com alegria. É milagre de Deus. E aí nós tivemos Bruno e Bianca. Bianca, a esposa, né, do evangelista Mateus, aquele jovem espivitado, né? Cheio da unção da palavra, do poder de Deus, instruído na palavra de Deus, que Deus tem aberto o entendimento para ministrar a palavra. Bianca tem acompanhado, e temos o Bruno, diácono da casa do Senhor, pregador também do evangelho, ama a palavra de Deus, um estudioso, professor da escola bíblica dominical, ama cuidar de ovelha, apacentar a ovelha, já sabíamos disso desde eles pequenos. Deus falou a respeito deles para nós, ainda no ventre, consagramos novamente, e aí eu consegui fazer uma entrega, no teu jeito, eu falei, agora sim, eu preciso reconhecer que só o Senhor é Deus, eu preciso parar de mimimi na minha vida, eu preciso crescer na presença de Deus,
porque agora eu conheço Deus não só de ouvir falar, pelos testemunhos das pessoas que testemunham para a minha vida, mas agora eu tenho o meu testemunho de vida. Agora nós temos o nosso testemunho de vida para testificar do poder de Deus, das maravilhas do Senhor, do que o Senhor faz na nossa vida quando nós nos rendemos ao propósito de Deus, quando nós nos curvamos diante de Deus, quando nós reconhecemos o Senhor como único e suficiente Salvador, como verdadeiro Deus, como o caminho, a verdade e a vida, o único que pode me salvar das tormentas, do pecado, daquilo, de tudo que traz sofrimento, angústia para o nosso ser. O Espírito Santo mudou completamente, trouxe alegria para a nossa casa voltou a ser feliz, o dia chegou, o amanhecer de Deus chegou, o sol da justiça brilhou, o amor de Deus invadiu o nosso coração por completo. E hoje a gente vive dizendo: o que darei ao Senhor? O que eu posso ofertar ao Senhor por tantos benefícios, por tantas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida? Hoje, dentro da nossa casa, nós temos ministros do Evangelho, homens e mulheres comprometidos com a obra. Quando estavam os 3 muito pequenos, e Gesiel mesmo diante de toda a luta, irmãos, eu digo isso para a glória e honra do Senhor. Os nossos irmãos, amigos que conviveram, podem testemunhar. Eu entrei no casulo, eu disse: eu não quero, não me leva para a igreja. Nós tínhamos participado de um congresso infantil, onde eu estava juntamente na regência, e a nossa filha mais velha, ela participou de tudo. Ela cantava que parecia um anjo cantando. Ela puxou a família do pai, né, de músicos, de cantores, e cantava aí naquele congresso dias antes, mas aquela menina cantou tanto que a igreja explodiu, sentiu a presença do Senhor, a glória do Senhor, parecia uma despedida. Uns 15 dias, mais ou menos, antes da partida dela. Foi realmente uma despedida. E ali nós conseguimos entender, e eu olhava para os 3 agora pequenininhos, e eu dizia: meu Deus, meu marido mergulhado, aprofundado na obra, no período do luto, e eu na gravidez ainda naquele momento todo, e aí as crianças chegaram, e aí eu estou agora está difícil, porque 3 crianças pequenininhas, não tem como, agora o meu ministério é cuidar dessas crianças. E aí o Senhor disse para mim: calma aí, espera lá, o seu ministério é assim, cuidar dessas crianças, mas cuidar deles para a grande obra que eu tenho na família de vocês. Cuida dessas crianças com o meu servo, apacenta essas ovelhas, cuida deles com todo amor, dedica o tempo a eles, ensina-os o caminho em que deves andar. Leve-os para o meu átrio, para a minha presença, porque eu irei usá-los nessa terra. Eles também fazem parte da promessa que fiz a vocês. Hoje nós temos, dentro da nossa casa, homens e mulheres comprometidos com a obra e com o reino, que amam acima de tudo a obra de Deus, a palavra de Deus. Nós testemunhamos da vida dos nossos filhos, 24 e 26 anos, vivendo nessa geração perversa, fazendo faculdade no meio dessa galera que não quer, que tudo para eles agora, né, é muito relativo e que não tem nada a ver, e que os padrões mudaram, os conceitos mudaram. E hoje o meu filho é chamado lá na UERJ, numa das melhores universidades do Rio de Janeiro, onde ele cursa o último período do direito, de pastor Silas Malafaia, porque é machado na raiz. É machado na raiz.
não vencem ele com teoria. E nós confirmamos isso porque ele fez uma cirurgia muito grande no joelho e esses amigos da faculdade foram lá em casa visitar ele, passaram a tarde com ele, conversando, jogando videogame e ali falaram pra gente, esse camarada aqui, pastor Silas Malafaia, desce mesmo o porrete na gente. Fala que se a gente está em pecado, vamos para o inferno. É assim mesmo, Bruné? Vai para o inferno. Se não se arrepender e não se consertar, se não reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. E eu glorifico a Deus por isso. E eu louvo a Deus por isso. E nós conseguimos entender, sabe, queridos, que Deus, Ele muda planos da nossa vida. Nós tínhamos uns sonhos, nós fizemos alguns projetos, nós planejamos algumas coisas. Isso não é errado, não. Isso não é errado. Isso é certo. Mas nesses propósitos, nesses planos, nesses sonhos, nós temos que chamar a existência de Deus. Ele precisa ser o agente ativo nesses propósitos. Essa palavra que é viva, que está aqui neste livro santo, sagrado, eu não quero saber de esboço, porque o Senhor já mudou tudo, o Espírito Santo já mudou tudo, que está aqui, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A gente precisa deixar essa palavra entrar de fato na nossa vida, e lá no oculto, no escondido, quando eu estava vivendo essa vida sem sentido, triste, sabe, eu dizia como Jó falou isso, Jó perdeu a esperança, e ele disse, a minha vida não faz mais sentido, não tem mais por que eu continuar vivendo, eu não quero mais viver. Jó, mediante o sofrimento, ele disse isso, ele amaldiçoou o dia que ele saiu do ventre da mãe dele, porque a dor era muito grande. O profeta Isaías, o salmista Davi, eles perderam a esperança de viver, não tinha mais esperança de viver devido à dor, o sofrimento que era muito grande. Apóstolo Paulo também, mas uma coisa eles tinham no coração, o firme propósito de agradar a Deus, de cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus, de dar continuidade àquilo que Deus começou a fazer na vida deles, porque nós viemos a este mundo com um propósito. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas muitas das vezes é necessário, foi necessário nós passarmos por isso. Por que será que Deus nos escolheu, um casal tão jovem, inexperiente, para passar por um momento tão forte, tão grande na vida? Por passar por esses baques? Não sei muito bem, ainda não posso te explicar muito bem, mas uma coisa eu sei dizer, quem sabe lá na eternidade, Ele consiga me explicar e eu possa entender. Mas uma coisa eu posso afirmar para a igreja do Senhor nessa noite, que o ladrão de João 10:10, que é o tema dessa noite, que esse ladrão, ele tentou roubar a minha vida e a vida do meu esposo. Que esse ladrão, que é oportunista, que arromba a porta, que invade as vidas, que pula o muro, que entra sem ser convidado, se aproveitando de momento de fragilidade. Esse ladrão, ele tentou roubar a nossa casa, a nossa vida. Certa noite, eu ainda gestante, e eu senti a presença maligna dentro do meu quarto. E a primeira coisa que ele fez quando ele conseguiu falar à minha mente é dizer: você não vai mais à igreja,
Depois que aquele lá levou a vida da sua filha, irmãos, exatamente assim, acredite se quiser, e um temor, um medo entrou dentro de mim, e eu me cobri toda, e eu gestante, e no meu intelecto, no meu entendimento subconsciente, eu pensava, agora eu vou perder, mas esses bebês, eu não vou conseguir, porque eu vou passar mal, eu vou dar um treco aqui, de pavor daquela voz no meu ouvido, durante a noite, e ele dizia, agora você vai morrer também, e eu vou agora tirar a vida dessa bebê que está no berço, e eu senti a presença dele, quando ele ia em direção à minha bebê que estava no berço, e um pavor muito grande, e ele dizia, agora você não tem como me repreender, porque você não tem força, você está fraca, você só chora, você não ora mais, você não vai mais à igreja, você não frequenta a igreja, porque você não tem mais força. Queridos, mas eu me senti, e eu suava, e de repente, dentro de mim nasceu assim, brotou uma força, uma força que hoje eu sei que veio de Deus dentro de mim, e eu me descobri, eu disse em nome de Jesus, e eu virei para o meu esposo, acorda, o diabo entrou aqui dentro, e ele quer tomar a nossa filha, e ele quer tomar a minha vida. E ele levantou rapidamente com aquele susto, eu agoniada, suando, passando mal. E ele disse, não, o diabo não tem vez nessa casa não. Minha filha, em nome de Jesus, se levanta a sua voz ao céu, e vamos expulsar esse demônio daqui de dentro, porque aqui ele não vai ficar. E ali ele se levantou com autoridade, e começamos a clamar dentro de casa, e começamos a repreendê-lo dentro de casa, e começamos a declarar e a dizer que a nossa família pertence ao Senhor, que a nossa vida era do Senhor, e pedimos a cobertura do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa filha. Ele nos ungiu e começamos a andar dentro de casa. Queridos, antes de tudo, eu senti a fechadura da porta abrir, e quando nós fomos ver, ele verdadeiramente, só para testar que ele esteve ali, a nossa porta, ela tinha sido aberta. E eu falei, eu senti, eu ouvi quando a fechadura abriu. Ele não precisava disso, mas só para me apavorar mais e assustar, porque ele gosta de fazer isso. E a partir daquela noite, eu comecei a entender um pouco mais, e comecei a sentir o Senhor me renovar, o Senhor me fortalecer. Eu comecei a caminhar novamente com meu esposo para a casa do Senhor. Eu comecei a trabalhar juntamente com uma cunhada no trabalho de consagração, de libertação. O Senhor me chamou logo para um trabalho de libertação, e começamos ali em um período clamar ao Senhor, e começamos a convidar vizinhos não crentes, e começamos a evangelizar, ganhar almas para Jesus. Voltei a frequentar os cultos. Eu ainda sentia muita dor da perda, eu ainda chorava muito, o luto ainda era muito grande dentro de mim, né? Isso no período da gestação. E certa noite Deus me deu um sonho, e Ele disse assim para mim em sonho, eu via como se fosse a minha filha, que o Senhor havia levado, e ela olhava para mim, olhava dentro dos olhos dela, e era um semblante muito lindo, um semblante de paz, um semblante totalmente diferente, mas eu via personificado nela, e eu comecei a entender que era o anjo do Senhor, que tinha vindo me visitar em uma revelação, e ela dizia para mim, mãe, seja forte, o diabo quer se aproveitar da tua luta, do teu sofrimento e da tua dor, para te enlouquecer. Não deixe, mãe, não deixe, o Senhor é Deus na sua vida. E eu disse para ela, filha, a dor é grande, a luta é grande, mas o diabo, ele não é maior do que o meu Deus. Esse ladrão tentou, queridos, como ele tentou se aproveitar da fragilidade emocional que eu estava vivendo, da fraqueza na minha mente.
Mas a partir daquele dia, desse sonho, sabe, pastora, Deus providenciou, parece que amenizou aquela dor, aquela saudade que era tão grande, vê-la, sabe, a imagem dela, eu percebia o semblante dela de uma forma tão serena, tão meiga, que entrou dentro de mim e trouxe um refrigério tão grande, uma paz tão grande, que nunca mais saiu de dentro de mim. Nunca mais saiu de dentro de mim. Queridos, porque eu estou dizendo tudo isso? Para mostrar para você que a esperança ela nos move. A esperança de dias melhores, a esperança de dias felizes, e a esperança unida ao propósito de Deus na nossa vida. A esperança unida ao propósito de Deus, ela faz com que nós vivamos uma vida na plenitude, uma vida em abundância, próspera, cheia da presença, da unção e da graça de Deus. O propósito de Deus alinhado à esperança ajudou Jó a vencer, o profeta Isaías vencer, Paulo vencer, o salmista vencer. Que o Senhor nessa noite renove a esperança dentro de cada coração neste lugar. Que o Espírito Santo de Deus, aquele que foi enviado para habitar dentro de nós, nessa noite ele veio a trazer a esperança no seu coração, para você viver, para você caminhar, para você não parar, para você não desistir, não desanimar. A luta está grande, está doendo, mas eu estou aqui de pé e para contar para você que Deus é poderoso para te sustentar, te erguer, te levantar. Essa luta não vai te matar, não. Esse ladrão, ele não vai conseguir destruir a tua vida. Se você está aqui porque há propósito para a tua vida, se você ainda respira nessa terra, porque ainda há propósito para a tua vida. Deus, quando te criou, Deus, quando pensou em você, antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele já pensou em você e Ele já determinou um propósito para a tua vida. Ele já sabia o seu nome, a sua cor, o seu biotipo. Ele já sabia exatamente quem você é. Ele já sabia, ele já tinha separado o seu pai, a sua mãe, a família que você viveria, a sua etnia, o estado, o local, o país que você estaria habitando, aonde você moraria. Ele já sabia que você estaria aqui nessa noite. Ele já sabia que você viria aqui nessa noite para ouvir a mensagem dele, a palavra dele. Então não endureça o seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus nessa noite. Ele diz para você, como ele disse lá em Jeremias 29. Você pode colocar aí, queridos, em nome de Jesus. Ele diz assim: eu, o Senhor, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de amor. Eu é que sei o propósito para a tua vida. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Ora bandaramandri candaramanassa. Eu, Senhor, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Eu, Senhor. Conforme eu disse, a gente faz planos, a gente sonha coisas, a gente busca, a gente tem um pensamento egoísta. Ai, já estou terminando, pastor, a hora está indo, né? A gente tem um pensamento egoísta desde a nossa infância, né? A gente cresce já achando assim, quando eu crescer, eu vou ser assim, eu vou estudar para isso, eu vou querer ser aquilo outro, não é verdade? A gente já vem com esse sentimento egoísta, mas na verdade, Ele é quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Ele já determinou tudo, Ele já projetou tudo, Ele já preparou tudo, Ele já preparou o futuro dessas crianças, Ele já preparou, Ele já planejou tudo, Ele já planejou, e o que nós precisamos é entender e colocá-lo nos nossos propósitos, nos nossos sonhos, é invocar, é chamar a presença dEle, é invocar em oração pela presença dEle, pela cura dEle, pelo milagre dEle nas nossas vidas. Oh, queridos, eu resumi, de verdade, eu não iria entrar nesse testemunho. Mas às vezes as pessoas olham, né? Conforme vocês chamaram pastora, eu sou pastora na minha casa, desse pequeno rebanho, né? Ajudadora desse pastor no ministério, auxiliadora dele. E pensa, não tem luta, não teve luta. Esse homem é um guerreiro, venceu, veio de uma família destruída, estudou, se formou. Hoje é um advogado abençoado, para a glória e honra do nome dEle. Era desprezado, olhavam para ele, olhavam para mim e falavam, esses dois não vão chegar a lugar algum. Olhavam para a gente da segunda perda e diziam assim, olha, esses dois já era, eles não vão se erguer, eles não vão conseguir sair dessa mais, agora é o fim de tudo, acabou tudo para eles, é muita tragédia para um casal só. Eram isso que falavam a nosso respeito. Esses dois coitados, meu Deus do céu, nascidos numa família grande, humilde, não vão vencer, não vão conseguir. Já era esses dois. O espírito de loucura, o espírito de suicídio, só pensavam coisas ruins mesmo ao nosso respeito, e algumas vezes chegaram a falar, tocaram na nossa ferida ainda mais aberta para doer mais, irmãos nossos, amigos nossos, para doer mais ainda. Mas o Senhor dizia para a gente, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui, testemunhando, trazendo a palavra de Deus para vocês. Temos ido a alguns lugares, principalmente dentro do Rio de Janeiro, e testemunhado do poder de Deus na nossa vida. Eu não queria, sabe, pastor, para ser sinceros, irmão Tuninho, estou acabando. Eu não queria estar aqui. Quando Bianca e Mateus falaram, e aí na brincadeira, né, são meus filhos, eu dedo duro, como assim? Aí eles perguntaram, e sua mãe?
continua pregando. E pela misericórdia eu venho caminhando nesse ministério, trabalhando há muitos anos com mulheres, professora de escola bíblica dominical, já pastoreamos congregação como copastores, estamos ali auxiliando na EVAD, o ministério do pastor José Rodrigues, ali com o corpo de obreiros, pela misericórdia de Deus, de verdade, queridos, porque os irmãos estão percebendo o chamado, no meio da dor, do sofrimento, fomos forjados no fogo. Não tem orgulho, não tem lugar para orgulho, para altivez, não tem lugar para espírito de orgulho que aconteceu lá no Éden, lá em Lúcifer, no céu. Não tem lugar não, porque fomos forjados no fogo, no meio da dor e do sofrimento. Nós nos levantamos, nos posicionamos em Deus e dissemos: eis-me aqui, Senhor, faça de nós o que Tu queres, faça da nossa vida um canal, um veículo da Tua parte, que cumpramos o Teu propósito. E aí eu disse: eu não quero ir não, é uma responsabilidade grande, é uma perspectiva que gera em torno da presença dos preletores. Senhor, quem sou eu? Envia outros. E eu disse para ele: amor, prega os 2 dias, eu vou para lá dar glória a Deus e ficar em concordância. Meu Deus, não, você sábado e domingo, e eu domingo pela manhã, dessa vez eu que vou te acompanhar. Meu Deus, não fala mais não, que está pesando mais ainda, o peso da responsabilidade. Então, igreja do Senhor, meus pastores, pastor Toninho, Osilda, amigos, que nos convidaram, né, com o apoio, com a bênção do pastor, para a gente estar aqui, é com temor e tremor, é com temor e tremor, é com humildade de verdade, que eu rasguei o meu coração, e trouxe para vocês, esse testemunho. Ontem eu falei sobre o bom pastor, que deu a vida por mim e por você. Quando eu entendi esse amor grande, tremendo na minha vida, quando eu entendi que o que eu passei, o que nós estávamos passando, não era nada, era muito pouco, diante do sofrimento que Jesus passou por mim, que Ele passou por nós. Ele veio à terra com um propósito, e não teve fariseu, não teve doutores da lei, não teve, afronta, calúnia, perseguição, não teve morte para detê-lo, para que ele deixasse de cumprir o propósito pela qual ele veio ao mundo. Quando eu entendi isso, e falei: o meu sofrimento não é nada, maior foi o que ele passou, e eu me rendo aos pés dele, eu me prostro diante dele, e daquela cruz, ela emanou cura para minha alma, cura para o meu interior. Cadê o ministério de louvor aqui, queridos? Cadê o louvor?